ideia que eu tenho sobre hipnose, que a nossa equipe tem sobre hipnose, que a maioria das pessoas tem, é aquela. O hipnotizador hipnotiza uma pessoa e o hipnotizado acaba obedecendo os comandos do seu hipnotizador. Bem, mas o que muita gente não sabe são os benefícios que a hipnose pode trazer para a saúde como um todo. Para falar sobre isso, nós procuramos o hipnólogo clínico, professor Alessandro Baitello, o hipnólogo Baitello. Muito obrigada por receber nossa equipe aqui. Muito obrigado, Ana. Parabéns por essa matéria que vai ajudar muita gente. Eu espero que sim, esse é o nosso objetivo, mas na verdade, o que é a hipnose? O que ela pode fazer? Bom, hipnose é um estado natural do ser humano. Por exemplo, quando você está lendo um livro e está concentrada só naquele livro, isso é hipnose. É quase uma auto-hipnose. Quando você está assistindo a um filme que está muito interessante, isso é hipnose. Então a hipnose acontece a todo momento. É um estado modificado de consciência, em que você fica com hiperfoco em algum lugar. Ou seja, você consegue prestar mais atenção em uma coisa do que outra. E a hipnose, ela tem vários níveis. O que nós fazemos é a hipnose de benefício, ou seja, a gente trata as pessoas com hipnose. Então não é mentira dizer quando a gente vê aquela pessoa bonita, né? Que a gente se sentiu hipnotizado pelo olhar da pessoa, pela beleza, não é mentira, não é? Seria mais ou menos isso. É um outro nível, mas não deixa de ser, porque aí seu foco tá todo naquela pessoa. E o pior, você não vê os defeitos dela, né? Por isso a paixão. Tá hipnotizado. E que tipo de problemas, já que a gente está falando de saúde, de bem-estar, que tipo de problemas a hipnose pode contribuir para se desfazer desse problema? Olha, primeiro a gente tem que entender que a hipnose ela pode atuar na mente inconsciente. É onde está seu histórico de vida. Depois que nós temos esse histórico de vida, a gente foi traumatizado de uma maneira ou outra durante toda a vida. Então hoje você tem depressão, quando não é química, né? Quando é emocional, ansiedade, medo, pânico, problemas de relacionamento, pessoas que querem emagrecer. Então o que a gente faz? A gente trata esses problemas direto na causa. É a mesma coisa que você fosse um dentista hoje e ele fala, Ana, você tem um canal para fazer, por isso que essa dor de dente. Ok, só que ele não abre o dente e não faz o canal. Então assim, ele vai te dar um medicamento para você aguentar até abrir o canal, ok? Então é isso que a hipnose faz, só que a hipnose vai no canal, a hipnose já faz o canal. Então assim, a gente busca a causa do problema e aí a gente consegue ajudar as pessoas a melhorarem a depressão, a ansiedade, pânico, medos, enfim. Hoje nós temos 8.000 pacientes na nossa rede de clínicas. 93% resolveram completamente os seus problemas. Então é um índice altíssimo, um índice mundial muito alto. A hipnose, a gente pensa em hipnose, algumas pessoas já ligam a hipnose com regressão. Existe alguma similaridade aí? Ou é totalmente diferente uma coisa da outra? Se você for pensar que você tem que voltar em algum momento da sua vida, da sua infância, da sua adolescência, da sua fase adulta, para buscar um problema, isso é um tipo de regressão. O que as pessoas confundem é com regressão de vidas passadas, o que eu fui nas vidas passadas, que isso a gente não faz, né? Pelo menos o nosso serviço de hipnose aqui. Mas a regressão seria o quê? Voltar um pouco no tempo. Por exemplo, você lembra de um fato aos seus 15 anos? Opa! Ok, acabei de fazer uma regressão com você. É isso, pronto. Né? Então isso para desmistificar, porque a hipnose ela é ciência, ela é apoiada na neurociência. Então tudo que acontece no cérebro, a gente consegue dar um comando hipnótico e nós sabemos o que está acontecendo lá. Agora a diferença é o seguinte, existe a hipnose de brincadeira, que faz a pessoa comer uma cebola achando que é maçã, isso com o consentimento da pessoa, porque ninguém faz nada na hipnose sem querer, ok? A gente não tem o controle da mente, a gente pode até comandar, mas o controle não. E eu faço hipnose de tratamento, eu ajudo a melhorar a vida das pessoas. Tem essas diferenças básicas. Quem é que pode aprender a ser hipnólogo? É esse o termo, né? Hipnólogo. Isso. A hipnose hoje ela é uma profissão autorizada, mas ela não é ainda regulamentada, ou seja, não existe um conselho para isso, não existe, enfim. Então ela é uma profissão aberta. Todos podem fazer hipnose hoje, desde que tenham uma boa formação, né? É uma coisa complicada porque nós temos bons profissionais e maus profissionais, até na medicina, né? Que é uma profissão regulamentada. Mas todos que são apaixonados por hipnose podem fazer. Na minha rede de clínicas, nós temos psicólogos que fazem hipnose. Mas o senhor falou sobre a hipnose de entretenimento. Aí já é um outro tipo de aprendizado. É um outro tipo de aprendizado, você vai aprender a brincar com as pessoas, a fazer micagem com as pessoas, é um outro tipo de aprendizado. O meu avô,
ele hipnotizava passarinho quando ele era criança, né? Da forma que ele fazia isso, realmente, de fato, eu não sei explicar para vocês. Na época, nós não tínhamos, né, acesso à internet ou outras formas de comunicação. Dessa forma, eu tentei me inteirar do assunto da maneira que eu conseguia, através de enciclopédias, livros, tudo. E comecei a fazer leves treinamentos, observando o comportamento das pessoas, principalmente comportamentos que não dependiam da consciência deles, que estavam num nível subliminar. Assim, aos poucos, eu fui aprendendo de forma totalmente informal a hipnose. Naquela época, ninguém ia deixar um garoto de 16 anos hipnotizar outra pessoa, porque um dos preceitos, né, que você tem dentro da hipnose é o rapport, né, que é a confiabilidade entre o profissional e a pessoa que está para ser hipnotizada. A outra também é o respeito, né, que é no caso o profissional tem, né, a presença dele, que um menino de 16 anos jamais vai ter. No entanto, no passar dos anos, eu fui treinando isso, né, fiz faculdade de medicina, fui fazendo meus treinamentos paralelos, me formei em medicina, fiz neurocirurgia na Unicamp, e a partir disso eu fui realmente obtendo algumas formações dentro da hipnose e estudando muito a respeito do assunto. E tendo-se em vista que eu sempre tive uma quantidade de clientes, né, com problemas de saúde que demandavam muitas vezes de tratamentos outros além de medicamentos, eu comecei a usar isso em prática e realmente obtive uma resposta muito boa. Isso me fez continuar com a técnica. E é basicamente essa a história. Eu usei muito dentro da neurocirurgia e basicamente hoje eu uso muito dentro da área do emagrecimento. Professor, a gente tem um monte de pergunta para fazer. Eu nem sei se o nosso tempo vai comportar tudo isso, mas a gente vai fazer um intervalo, voltamos já já. A gente agora está no segundo bloco desse Momento Saúde, que está falando sobre hipnose clínica, o que a hipnose pode fazer pela sua saúde. Estamos conversando com o hipnólogo Baitello, o professor Alessandro Baitello. Professor, nós temos muita curiosidade, é um assunto curioso, né? Enquanto a gente não sabe direito, não conhece direito, a gente tem muita curiosidade. E uma das perguntas, a gente recebeu muita pergunta em relação à hipnose, e uma delas é: a mente, ela pode ser reprogramada com a hipnose? Pode, mas essa reprogramação ela tem um sentido. Ou seja, há 17 anos eu desenvolvi uma técnica chamada troca de cena, né? Que é o método Baitello de hipnose clínica. Ou seja, quando eu chego numa cena traumatizante com você, que você está no momento hipnótico, eu faço uma troca dela. Ou seja, o seu consciente vai saber que aquilo aconteceu de verdade, mas o seu inconsciente que está causando um medo, por exemplo, do que ele passou lá atrás, eu consigo voltar 15 minutos antes da cena e aos poucos refazendo a cena com toda a cena. Mas assim, o núcleo que foi o trauma eu consigo desviar dele. E aí eu faço um tipo de reprogramação mental. Você continua sabendo normalmente que você teve o problema, mas o seu inconsciente ele tira aquele gatilho, ou seja, ele tira aquele trauma. E aí é uma reprogramação mental. Reprogramação mental não é mudar a personalidade, não é mudar a crença, nada disso. É apenas como você vai encarar um problema. Por exemplo, Ana, você tem um problema, você não gosta do seu cinegrafista, por exemplo, né? O Márcio, né? É Márcio ou Mauro? É Márcio, né? Márcio. E o Paraná. Você não gosta dos dois. Porque em algum momento eles fizeram algo que você não gostou. Eles não sabem disso. Mas daqui a pouco cai o seu celular no chão, ele vai correndo, arruma seu celular e te dá o teu celular. E aí você passa a gostar dele novamente e até esquece aquele outro problema. Isso é uma reprogramação mental. Simples assim. Muito interessante. E quais são os riscos da hipnose ir a fundo? Porque às vezes a coisa não está no raso ali, né? Tem que ir a fundo. Seria mais ou menos isso? Sim, a Quais hipnose, são os riscos? Não existe risco. Se bem não fizer, mal não vai fazer. Eu até hoje, em 17 anos de carreira, nunca vi uma pessoa que tenha entrado num consultório de uma maneira e tenha saído da mesma maneira. Ela sempre sai para melhor. Ela pode até não resolver o problema imediatamente, mas ela sai melhor. Então a hipnose não tem risco nenhum. Se bem não fizer, mal não vai fazer.
A hipnose ela é indicada para quase todos os tipos de caso, desde dores crônicas e outros problemas emocionais que eu disse para você. E ela só não é indicada para pessoas que têm problemas graves mentais, que aí só o psiquiatra pode ajudar, né? Mas as pessoas com uma cognição normal, não há problemas. Antes de mais nada, para não parecer uma coisa fantasiosa, você não vai hipnotizar uma pessoa de uma hora para outra e ela vai começar a emagrecer, porque infelizmente a obesidade é uma doença multifatorial com uma série de fatores envolvidos. No entanto, para alguns pacientes bem indicados, nos quais você já tomou todas as medidas principais para o emagrecimento, você consegue, através de uma atenção focalizada, colocando a consciência de forma periférica, fazer sugestões para que esse indivíduo comece a desenvolver hábitos e ideias que facilitem ele no tocante do processo do emagrecimento e mudança de alguns hábitos de vida que são deletérios para a saúde dele. Então, dentro da hipnose, para o emagrecimento, nós temos principalmente essa questão. Existe a questão do balão intragástrico hipnótico, que é muito discutido. Isso aí é útil para muito poucos pacientes, não dá para você generalizar, mas você pode lançar a mão disso, principalmente para pacientes pré-bariátricos, antes de fazer uma cirurgia bariátrica, em auxílio com medidas dietéticas e às vezes medicamentosas. Mas ela tem se demonstrado, sim, uma medida extremamente eficaz para alguns pacientes com obesidade e sobrepeso. Uma pessoa bipolar, ela pode obter os benefícios da hipnose também? Pode no cotidiano dela, né? Agora, a bipolaridade é algo muito mais profundo, né? É algo mental mesmo, é algo emocional. E aí a gente não consegue atuar neste problema, mas conseguimos dar um pouco mais de controle para ela quando ela estiver no polo ruim, né? Eu costumo brincar que é o polo 1 quando você está muito bem e o polo 2 quando você... Nada científico isso, só eu costumo falar. O 2 quando você não está tão bem. Então ela consegue, quando está no 2, se controlar. A gente dá ferramentas para ela. Um controle. É dolorido? O processo é dolorido? Não, nada. É indolor, é uma delícia. Inclusive tem um consultório aqui, te convido se você quiser passar, tem 3 consultórios aqui, porque é um momento só seu. É aquele momento que você está falando com você mesma. E olha, tem mito da hipnose. Ai, será que eu vou ficar presa no transe hipnótico? Não, isso não acontece. Será que eu vou e não vou voltar? Bom, você vai estar no consultório, então voltar você vai estar. Né? Você não está indo para lugar nenhum, eu costumo brincar. Então assim, como é algo natural, como dormir, como acordar, a hipnose é assim. Então não tem risco algum, perigo nenhum. Eu vou falar algumas doenças, alguns males, né, do ser humano, e o senhor me diz se é possível contornar essas situações. Diabetes, por exemplo, pode se curar? Não, diabetes é um problema físico, né? E aí a hipnose não atua nesse caso. Não tem como, não. Né? Esquizofrenia seria um caso de que não pode ser hipnotizado? Na verdade até pode, mas a gente não tem sucesso em nenhum tratamento, porque não tem a falta de atenção, a cognição não é boa. Então o esquizofrênico é um deles que não passaria pelo processo. Câncer, cólica menstrual, tem... nós temos trabalhos com pessoas que têm câncer que a gente dá uma qualidade de vida maior. Quando tem dor, né? Quando está naquela depressão, né? Enfim, a gente consegue ajudar sim. Dores crônicas principalmente também, a gente consegue ajudar. Porque aí a fibromialgia, que é uma dor crônica e muscular das mulheres, né? Principalmente das mulheres, é emocional. Os médicos já mandam pra gente. Muitos psicólogos e médicos enviam pacientes pra gente porque, olha, trate com hipnose porque o medicamento só vai ajudar, mas o emocional seu que está gritando. Então não a hipnose é uma coisa, mas não usa medicamento. Não usa medicamento e nada que não seja natural. Nós usamos comando de voz, apenas isso. Doutora, a gente vai fazer mais um intervalo. Voltamos já já. Deixa o seu corpo bem relaxado, continua olhando para mim. Bom, primeira coisa, eu quero que o senhor feche o olho, abre o olho, fecha, abre, fecha, abre,
fecha, abre, fecha, abre, fecha, abre. Ok. Esse braço seu, eu quero que você imagine como se fosse uma luva de ferro, bem pesada, bem pesada. E a parede um imã. Ela vai te puxando, puxando. A parede um imã. 3, braço muito pesado. Totalmente grudado na parede. 2, totalmente grudada. Braço pesado, parede grudada. Você está totalmente grudado na parede. Uma sensação de tranquilidade, de paz. De paz. De paz. Eu vou contar até 3. Você vai tentar se desgrudar da parede e não vai conseguir. Eu vou contar até 3. Você não vai conseguir se desgrudar da parede, pois seu braço está grudado e a sensação de paz. 1, 2, 3. Tenta desgrudar da parede. Tenta desgrudar da parede. Você não vai lembrar teu nome. Você vai ter dificuldade de falar seu nome quando eu perguntar. E você só vai lembrar quando eu disser para você lembrar. Como é que é teu nome? Como é que é teu nome? Good. 1, 2, 3, fala teu nome. Márcio. Qual foi o primeiro nome que ele falou? Diego? 1, 2, 3, pode soltar da parede, com calma, com tranquilidade. Tudo bem, Márcio? Tudo bem? Tá sentindo bem? Sim. Senta um pouquinho. Mas você consegue conversar com uma área a qual domina praticamente todas as nossas ações e às quais nós não temos livre acesso normalmente, que é o nosso inconsciente. É uma reação de comunicação através de formas subliminares de se comunicar com o subconsciente e mudar algumas atitudes da vida da pessoa e alguns hábitos. Basicamente é isso. Na verdade, você lembra o seu nome, mas você não consegue dizer. Você não consegue falar. Bom, nós chegamos então ao terceiro e último bloco desse Momento de Saúde, que hoje está falando sobre hipnose clínica, os benefícios que a hipnose pode ter sobre sua saúde. Nós tivemos aí uma brincadeira que o neurocirurgião Dr. Diego Anderle fez com o nosso cinegrafista Márcio. Aquilo é uma hipnose de entretenimento, mas o doutor explicou também que ele usa a hipnose em alguns casos, no seu consultório. Mas voltando aqui para o hipnólogo clínico, o professor Alessandro Baitello, nós queríamos saber, nós tínhamos um monte de pergunta, né? Mas a gente agora quer saber quantas sessões são necessárias para um tratamento hipnótico. O mundo hoje usa um protocolo de 15 sessões. 15? Para resolver um problema. Durante 17 anos eu fui aperfeiçoando uma técnica que eu mesmo desenvolvi, que hoje nós fazemos 5 sessões para resolver um problema. Por quê? Porque se a gente vai direto na causa, encontrando a causa a gente consegue resolver rapidamente. Então, na nossa rede de clínicas são 5 sessões. Por quê? Porque é um tratamento rápido. A hipnose é uma terapia rápida, uma terapia breve. Enquanto as outras terapias, que são várias outras, cada uma tem a sua linha, elas são mais demoradas, e às vezes muito mais demoradas. E hoje as pessoas não têm muito mais tempo, né, para vir, voltar, e a gente conseguiu desenvolver essa técnica. Então são 5 sessões na nossa técnica. E o processo seria como? O processo é 1 hora cada sessão. Sim. E uma vez por semana. E aí a primeira consulta é sempre um mapeamento emocional. Então é como se fosse uma anamnese. Eu vou te entender o que você entende do mundo como pessoa. E depois já induzo ao estado hipnótico e vamos buscar a causa do seu problema. E qual seria a diferença da hipnose clínica e a terapia convencional? Vamos pensar que as pessoas têm demandas e queixas. Por exemplo, o que é uma demanda? Eu quero me entender, porque eu estou aqui nesse mundo, o que aconteceu? Isso é uma demanda. Então você tem que procurar uma terapia convencional com um psicólogo, que vai levar algum tempo, porque terapia leva muito tempo mesmo, 2, 3, 4, 5 anos, até 10 anos, até você entender porque você está no mundo, por exemplo. E tem a queixa. A queixa é o seguinte, chega a falar para mim assim, hipnólogo Baitello, eu tenho medo de dirigir, então eu vou atuar no seu medo de dirigir. Então isso é a queixa, é a diferença.
a rapidez no tratamento, que são 5 consultas com a hipnose, e a queixa. Então, eu não cuido da sua demanda. Se você vier no meu consultório e falar, eu quero cuidar da minha demanda, eu vou te indicar um bom psicólogo para que você vá para uma outra clínica. Então, queixa é com hipnose, demanda é com terapias convencionais. Neste mundo, né, que nós estamos, no mundo dos aplicativos, nós já sabemos que existem aplicativos médicos, 24 horas você precisa, o médico está lá, atende você com hora marcada e tal. É possível fazer a hipnose clínica através de um aplicativo, através do computador, pela internet? Sim, hoje nós temos 14 clínicas físicas, onde as pessoas vêm à clínica para fazer o tratamento. Mas nós temos também uma célula que é a hipnose online, de pessoas que fazem do mundo inteiro. Nós temos já 1.200 pacientes atendidos com hipnose online. Se faz através do Skype ou uma plataforma própria nossa. E as pessoas fazem hipnose online e o resultado é muito bom. Mas doutor, e se a pessoa não volta? Ela está lá sozinha fazendo hipnose online e não volta, o médico está do outro lado. Como faz isso? Então, mas ela não está ao seu comando? Sim. E ela foi para onde? Ela está sentada na tua frente ou deitada numa cama na casa dela e não tem para onde voltar. E outra, se eu te colocar no estado hipnótico e for embora, daqui a pouquinho, daqui a 30 minutos, o seu consciente, tá na hora de acordar, não tem mais ninguém aqui. Então, é um estado natural. Gente, não tenha medo da hipnose, porque a hipnose é um estado natural. Eu nunca vou conseguir fazer nada com você como hipnólogo que você não queira. Aqui no Brasil, a hipnose clínica, ela já é reconhecida? A hipnose clínica é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina, de Psicologia e de Odontologia, não é? E o nosso conselho, que é a Associação Nacional dos Terapeutas, que é dos hipnólogos. Quando a gente fala que ela é reconhecida, ela é aprovada. Mas não é só o médico, ou só o dentista, ou só o psicólogo que podem fazer, né? Ou só o hipnólogo. Mas ela é aprovada. Isso a gente fica muito feliz porque as pessoas entenderam que a hipnose clínica e esses conselhos todos dos médicos, dos psicólogos, dos dentistas, entenderam que a hipnose é uma ciência. A hipnose não é religião. A hipnose é ciência pura. É um tratamento alternativo. Isso. Não é? Então, pelo que eu entendi, a hipnose pode ser um coadjuvante de qualquer especialidade médica. Pode ser um coadjuvante e hoje nós temos muitos médicos que até fazem hipnose, mas quando eles querem uma coisa mais especializada, indicam a nossa clínica para que a gente possa fazer hipnose pura, que a gente só faz hipnose e a gente tem um ganho muito grande na melhoria de performance do paciente. Uma última pergunta. O senhor disse que se formou? Isso. Hoje não existe faculdade de hipnose no Brasil. Sim. Mas eu fiz mestrado e doutorado na Espanha, Sim. onde a gente tem a Associação Internacional de Hipnose Clínica Experimental e que ela forma muitos hipnólogos no mundo todo, né? Sim. Mas a gente fica muito contente que as pessoas conheçam a hipnose e tenham esse benefício. A hipnose é puro benefício, Ana. Puro benefício. Muito obrigada, professor. Nós vamos encerrando então mais esse Momento Saúde. Hoje nós falamos sobre hipnose clínica. Nós queremos lembrar que se você tiver alguma sugestão, é só enviar pelo nosso e-mail, redacãotv@campinas.sp.leg.br, pela nossa página no Facebook, TV Câmara Campinas. E se perdeu algum programa, quer assistir de novo, quer ver de novo, é só procurar o nosso canal no YouTube, TV Câmara Campinas. Muito obrigada por ter ficado com a gente e até o próximo.